O, o tema do vídeo de hoje é teologia, mas o tema específico, ou seja, a playlist, é a playlist sobre a história de Israel e também da igreja primitiva. Nesse primeiro momento eu estou tratando sobre a história de Israel e estou utilizando este livro aqui como base, o livro texto base, que é um livro de teologia de nível médio de um curso que eu fiz há alguns anos e só agora eu estou compartilhando isso e registrando aqui para o canal porque eu gosto de teologia, beleza? Então lembrando que sempre os textos e essas informações compartilhadas aqui não são o meu ponto de vista. É claro que eu estou aprendendo e relembrando conforme eu vou lendo, mas sim de quem escreveu esse texto aqui. E hoje, qual que é o assunto? História do Antigo Testamento, né, de Israel, continuando, né, que é uma continuação, na verdade, é o capítulo 2, e hoje o assunto é sobre a criação da perspectiva bíblica. A criação, isso eu vou ter que gravar alguns vídeos sobre a criação, né, então gravarei sobre a narrativa em si, a correta interpretação, o homem, a queda. Estou começando hoje essa série de vídeos sobre a criação, né, o dilúvio, uma nova oportunidade ao homem e por aí vai. Então, hoje, começando sobre a criação. Lembrando, playlist de A História de Israel. E tudo começa lá no Gênesis, na criação. O Antigo Testamento oferece respostas para as questões do homem quanto ao passado. As perguntas concernentes à origem da vida e das coisas sempre tiveram lugar no pensamento humano. Desdobrados nos primeiros 11 capítulos de Gênesis estão os fatos atinentes à criação do universo e do homem. No registro escrito das relações entre Deus e o homem, estes capítulos retrocedem a um passado além daquele que tem sido definitivamente estabelecido pelas investigações históricas. Tá. Os capítulos iniciais do Canon, ou do Canon, entre aspas, que é uma medida, é um padrão, né, é o padrão de livros, são básicos para a revelação inteira que se desdobra no Antigo e no Novo Testamento. Por toda a Bíblia há referências à criação e à história primitiva da humanidade retratadas nestes capítulos introdutórios. O texto da criação sugere questões tais como: trata de um mito, de uma alegoria, de uma contraditória combinação de documentos ou de uma simples ideia humana de origem das coisas? Afinal, como interpretar esse relato do começo do homem e do seu mundo? A resposta vem da própria escritura canônica, visto que outros escritores bíblicos reconhecem-na como narração direta das atividades de Deus na criação da terra, dos céus e do homem. Ao interpretar-se essa seção do Antigo Testamento ou qualquer outro texto que nos diz respeito ao assunto, é importante aceitá-la segundo os seus próprios termos. O autor empregou normalmente símbolos, alegorias, figuras de linguagem, poesia e outros recursos literários que estavam ao seu alcance. Para ele, aparentemente, tudo constituía de um registro unificado dos primórdios das coisas conforme elas se fizeram conhecidas por Deus através de meios humanos e divinos. O espaço de tempo coberto pelo período da criação e dos primórdios não é indicado nas Escrituras, em parte alguma. Se o ponto terminal, a época de Abraão, é relacionado à primeira metade do segundo milênio, os demais eventos dessa era não podem ser datados com precisão. A gente tem uma noção apenas do período de Abraão, né? Uma noção mais precisa. As tentativas de interpretar as referências genealógicas como cronologia completa e exata não aparecem razoáveis à luz da história secular. Embora a narrativa geralmente siga uma sequência cronológica, o autor de Gênesis, por hipótese alguma, sugere data para a criação. Não existe, então, data para a criação. Não existe no Novo Testamento. O que é feito é que, pela tradição judaica, eles fizeram esse cálculo, inclusive a datação, né, do ano judaico é baseado na criação a partir da genealogia, né? Então eles vão contando a genealogia até chegar a uma data aproximada da criação. Os detalhes geográficos desse período também são desconhecidos. É improvável que cheguem a ser jamais identificadas as localizações exatas, por exemplo, do Éden, bem como de alguns rios e países mencionados. Países vão entender como locais, né? Também não são indicadas quaisquer mudanças geográficas ocorridas com a expulsão do homem do Éden e com o catastrófico dilúvio. Beleza? Então isso aqui é uma introdução, né, a todos esses tópicos que eu tratarei sobre a criação em si. No próximo vídeo eu quero falar sobre a narrativa em si da criação. Vamos ver o que é que nós temos sobre isso, principalmente ali no livro do Gênesis, não só da criação, né, mas dos eventos, dos primeiros capítulos, dos primeiros 11, 12 capítulos do livro do Gênesis. Eu fico por aqui, dá uma assistida nesse último vídeo que eu estou deixando em algum lugar aqui na tela, tanto na playlist, né, de teologia, como na playlist de história de Israel, como também num vídeo que eu gravei sobre o cânon do Antigo Testamento. Fico por aqui, valeu!